Capítulo 57. Você quer que eu me junte à guilda do Senhor e o seu Dan? Encontrei Li Dongjun e sua filha Xin Hyeji novamente no fim de semana. Desta vez, trouxe um contrato e os entreguei. Sim, será uma grande ajuda para você. Se é isso que quer, então. A decisão foi unilateralmente tomada por mim e Li Dongjun. No entanto, a coisa mais importante neste assunto era Xin Hyeji. Sabe, eu recebi uma oferta da Velvet, governo chinês, Lost Day e casas noturnas da Inglaterra. Eu sei, mas é melhor você entrar na guilda dele. Porque não irá mais precisar esconder seu Mugong. Ponto de exclamação. A expressão de Xin Hyeji mudou drasticamente quando ouviu essas palavras. Era algo que nenhuma outra guilda poderia fazer por ela. Ou seja, criando um ambiente onde a garota pudesse desenvolver plenamente seu poder. Mugong deve ser escondido. Isso é o que seu pai a ensinou e eu ia seduzi-la com esse argumento. Apesar de não usar Mugong, tenho algo parecido. Além disso, estou pensando em montar um dojo onde eu possa ensinar meu poder a outras pessoas nos próximos anos. A senhorita Xin Hyeji seria minha primeira segunda aluna. Posso garantir a você, suas artes marciais não se tornariam um problema. E entendo. Na verdade, produzi uma brilhante aluna sobre-humana chamada Celeste Costantini. Atualmente, ela estava ocupada viajando pelo mundo, incluindo França, Inglaterra e muitos outros países e recebia muita atenção em todos os lugares que ia, mesmo que sua classificação de superpoderes ainda não tivesse sido atualizada. Mas de qualquer forma, porque já era uma super-humana em primeiro lugar, o interesse em mim não era tão grande. Mas Xin Hyeji era diferente. Ela costumava ser uma humana comum sem habilidade e se tornou uma super-humana depois de aprender as 3 espadas do Buda Dharma. Quão grande seria esse efeito de publicidade? A existência de Xin Hyeji será muito útil para o futuro da minha guilda. Foi Li Dongjun quem a ensinou e a nutriu e só então se tornou conhecida depois de mostrar suas habilidades na academia. Mas o valor do nome dessa garota só poderia ser usado exclusivamente por mim. No momento, eu apenas registrei a guilda na associação. A senhorita Xin Hyeji se tornaria oficialmente um membro assim que se formar e poderá usar todo o seu poder se declarar que se juntará à minha guilda no futuro e assinar o contrato. A palavra, Mugong, tem sido um segredo entre ela e seu pai. É por isso que estava se segurando. Agora, quando teve a oportunidade de usá-lo livremente, aposto que estava muito ansiosa. Bem, em primeiro lugar, por favor, mostre-me o contrato. Dei-lhe o contrato assim que ouvi suas palavras. Recebi ajuda de Park Sang-ho, ex-vice-diretor da Associação de Caçadores da Coreia, e Lee Jun-seok da Velvet, enquanto eu estava no processo de criar minha própria guilda. Xin Hyeji examinou cuidadosamente o contrato, incluindo o compromisso de confidencialidade, e franziu levemente a testa. Ao lado dela, Li Dongjun perguntou com um olhar duro. Quer que eu fique ligado à sua guilda por pelo menos 7 anos? Achei que ela não gostaria da condição que propus, mas eu já tinha preparado uma desculpa com antecedência. Sim, deixe-me dizer novamente, minha guilda é especial. Serviria também como uma instituição que ensina pessoas comuns que são incompetentes a serem capazes de usar meu poder. Claro, Hyeji pode aprender minhas humildes habilidades, bem como as grandes habilidades de seu pai. Meu poder estaria muito abaixo do nível do Dharma, mas não era errado dizer que eu iria ensinar não apenas artes marciais, mas também magia. Então, esse poder, como é chamado? Quando Xin Hyeji perguntou, em vez de responder, e o seu Dan abriu a palma da mão e desenhou um pequeno círculo mágico no ar. Claro, a flor cuidou de tudo. Quero um copo de soju. Xin Hyeji e Li Dongjun ficaram um pouco surpresos quando viram a pequena brisa que começou a se acumular na palma da minha mão. Este é o poder que é semelhante a Mugong. A garota, que sabia sobre Mugong, mas nunca viu magia, olhou fixamente para a brisa dançando na minha palma e assinou o contrato imediatamente. Sorri e pedi para ela apertar a minha mão.
Estou ansioso para trabalhar com você. Shinhyeji será uma grande força motriz para o crescimento da minha guilda no futuro. Uma semana depois do meu encontro com Shinhyeji e Lee Dong-jun, assisti ao vídeo enviado pela academia. Pong, oh meu Deus, o que diabos é isso? Ela até derrotou a vice-presidente do terceiro ano, Elitena. Ouvi dizer que foi treinada pelo caçador e o seu Dan. Tudo bem espalhar esse tipo de esgrima? Shinhyeji era originalmente uma das melhores alunas entre todos da primeira série. Sua habilidade era claramente incomparável, mas muitas pessoas diziam que ela ainda era inferior aos alunos do segundo e terceiro anos. Não podia ser evitado, já que estava escondendo a maior parte de sua habilidade de Mugong, mas agora, sem essas restrições, poderia esmagar todos os seus superiores sem nenhuma preocupação. Oh, que mundo injusto! Isso é o que a terceira série Elitena e todos os alunos do último ano pensaram quando olharam para a garota. Mesmo que eu tenha pedido a Lee Dong-jun para me ensinar, tudo o que posso aprender com ele agora são trabalhos de pés e métodos de respiração. Ao contrário de Shinhyeji, que tinha o Supremo como pai, ou Elitena que nasceu talentosa. Eles eram capazes de lutar habilmente em uma idade tão jovem. A arena de duelos danificada foi capturada vividamente dentro do vídeo. O traço de magia de fogo e golpe de espada podia ser visto por toda a arena. Não importa o quão forte eu seja agora, algo assim era claramente impossível para mim. Shinhyeji era, claro, mais forte do que eu e sua oponente, Elitena também era mais forte que eu. Vou ter que trabalhar mais duro nos próximos 2 anos. Como aquele que criou a guilda, eu não deveria me tornar mais forte do que as pessoas que serão alunos na minha guilda. Primeiro de tudo, preciso aprender outra esgrima. O estilo de esgrima branca não era algo que pudesse ser ensinado a ninguém. Foi uma habilidade que foi criada como uma nova esgrima única. Em outras palavras, ele tinha que adquirir outra habilidade, artes marciais ou esgrima, que poderia ser ensinada a outras pessoas. Na verdade, não estou muito preocupado com essa parte. Agora que adquiri a habilidade de inventário, mesmo quando não posso roubar tais habilidades do personagem principal, posso trazer diferentes itens relacionados a artes marciais ou esgrima. BZZZTTT. BZZZTT. Esses dias meu smartphone estava tocando constantemente. Muitos espadachins e aspirantes a caçadores entraram em contato comigo. Era natural, porque além de Celeste, minha nova discípula, Shinhyeji, a melhor aluna da academia, estava mostrando uma força excepcional. Entre aquelas pessoas que querem ser ensinadas por mim, eu só escolheria e ensinaria aquela com a mais pura intenção. Quero pegar alguns itens. Espada longa, adaga, espada dupla, qualquer coisa está bem. Por favor, mostre-me o mundo relacionado à espada. Procurando, concluindo pesquisa, mostrando o resultado, Cerquilha você morreu de novo? Cerquilha faça isso novamente. Hashtag fantasia, hashtag regressor, hashtag crescer, hashtag batata doce, hashtag sidra, hashtag espada infinita, hashtag fantasia, hashtag regressor, cerquilha batata underscore doce, hashtag crescimento, hashtag foi assim que me tornei um espadachim, hashtag mugong, hashtag munkin, cerquilha vingança, hashtag no ar. A lista mostrava vários protagonistas que usavam espada como arma. A lista era realmente interminável. A maioria dos personagens principais usava espadas porque isso era clichê. Claro, havia muitos que usavam outras armas como lanças, arcos, martelos e machados, mas o número era muito pequeno. São tantos. Claro, o personagem principal que simplesmente usa a espada não apareceu nesta lista. O que ele precisava era de um lugar onde a própria visão de mundo girasse em torno da espada. Escolhi uma opção onde encontrei um protagonista adequado para lidar. Hashtag espada infinita, hashtag fantasia, hashtag regressor, hashtag batata doce, hashtag crescimento, vamos com esse. O nome do personagem principal é Adonen, seu nível é 51. Gostaria de verificar o enredo, mostre-me.
Adonem, um homem sem talento, sem conexões e sem professor. Seu sonho era se tornar o melhor do mundo com apenas uma espada. Você treinou a espada por 10 anos. Faz menos de um ano para mim. Ah, no entanto, ele conheceu um verdadeiro gênio e morreu. O que é isso? Ele de repente voltou para ontem. Como esperado, não há muito do que saber apenas com o enredo, mas ainda é melhor do que nada. Primeiro de tudo, é definitivamente uma regressão. A habilidade de caçador de protagonistas pode detectar isso. Sim, pode. Ok, vamos lá. Um nível 51 deve ser factível. Transferindo para o continente de Rostislav, o mundo onde reside o protagonista de nível 51 Adonem. 1098-210, viagem concluída. Você se tornou um andarilho no continente Rostislav. Atualmente a diferença horária é de 3,1417. Data atual, calendário imperial, 18 de fevereiro, ano 712. Hora atual, 5h39 da tarde. Esse cara está falando certo? Aspas. Encontrei-me no meio de um salão, que parece ser a área de recepção de uma grande pousada de estilo medieval. Mas o quê? 2 ou 3 ocidentais vestindo roupas leves de couro sacaram suas espadas da bainha diante dos meus olhos. Eles parecem estar em desacordo um com o outro. Achei que seria melhor não ser arrastado para a luta, então deslizei para trás e saí de lá. Só quando saí para as ruas é que percebi a lei deste mundo. O quê? Está pedindo mais desconto? Esse bastardo. Siga-me até lá fora e lute comigo. Este era um mundo onde os fortes sobreviviam. Não havia necessidade de distinguir entre o certo e o errado. Se algo acontecesse com uma pessoa e ela não gostasse, qualquer um poderia provar suas palavras através de um duelo. Era um mundo perfeito para uma pessoa forte viver. Que mundo louco! É um lugar sangrento. Além disso, às vezes havia talentos excepcionais, então as pessoas preferiam evitar outras porque tinham medo de se meterem em encrencas. Espada e mais espadas. Era um mundo onde tudo era resolvido com uma espada. Sua moeda era uma espada, todos os edifícios tinham a forma de uma espada e havia um homem que cortou o cabelo em forma de espadas. Minha escolha provou ser correta, havia muitas pessoas na rua que queriam vender suas espadas ou ensinar esgrima. Olhei para eles um por um como se estivesse fazendo compras. E depois? Uau, por que não tenta um pouco mais? Protagonista Adonem, nível 51. Encontrei o protagonista. Por fora parecia um adulto em seus 20 e poucos anos. Ele estava lutando um duelo no meio da rua e as pessoas ao seu redor estalavam a língua enquanto passavam. Parece que ele está bloqueando a estrada para matar todos os espadachins que passam. É realmente corajoso. Está matando pessoas, embora esteja sendo acusado de assassinato pelo guarda. Ele tem que encontrar um verdadeiro mestre para se recompor. Tenho que passar, mas esse cara está bloqueando o caminho, então. Olhando mais de perto, Adonem, como disseram, estava realizando um massacre. Não importa o quão forte seja, matar indiscriminadamente não é certo. Além disso, deve haver espadachins por aqui que sejam mais fortes que o nível 51. De onde veio sua confiança? Mas minha pergunta logo foi substituída por outro pensamento. Era uma boa oportunidade. Neste mundo onde os fortes sobrevivem, não era improvável que o protagonista fosse esfaqueado até a morte por pessoas aleatórias. Mesmo que eu mate o protagonista agora, posso ficar neste mundo o tempo que quiser. Era um pouco preocupante que os efeitos exatos da habilidade de regressão não fossem revelados, mas pelo que sei, foi um gênero onde o protagonista cresceu rapidamente monopolizando a tecnologia e o conhecimento do futuro. Era certo matá-lo antes que pudesse ficar mais forte. Tirei uma granada do inventário e joguei em sua direção. Adonem, que estava dizendo a todos para lutarem com ele se quisessem passar por essa estrada, tardiamente encontrou uma esfera negra que rolou sob seus pés. Bip, 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 o que é isto? Boom! A granada explodiu.
Parecia ser bastante eficaz porque havia feridas por todo o corpo, mas não foi o suficiente para matá-lo, então puxei minha pistola e apontei minha espada para ele. Taang, Kumuki, seu desgraçado, quem é você? Vamos ter uma luta justa. Luta justa, meu rabo. Eu não acho que é isso que o cara que bloqueou a estrada e começou um massacre pode dizer. Cortei a espada de Adonin em duas usando minha lâmina de éter. Então, apontei minha arma para a lacuna que foi criada. Depois disso, voltei para minha lâmina de éter para cortar seu pescoço de forma limpa. Desativei minha lâmina assim que a cabeça de Adonin caiu no chão. Protagonista de nível 51 era alguém que poderia ser morto facilmente com um ataque surpresa. Ting. Data atual, calendário imperial, 18 de fevereiro, ano 712 hora atual, 6h50 da tarde, a linha do mundo começa a mudar. Habilidade Caçador de Protagonistas nível 3 foi ativada para detectar mudanças na linha do mundo. O protagonista Adonin invoca a habilidade Retorno Designado e retorna a 10 horas e 37 minutos atrás. Data atual, calendário imperial, 18 de fevereiro, ano 712 hora atual, 8h13 da noite. Filho da. Data atual, calendário imperial, 18 de fevereiro, ano 712 hora atual, 7h13 da noite, mudamos para a linha do tempo a 73. HM? De repente, o corpo de Adonin desapareceu. Mesmo que estivesse claramente lá um momento atrás. Algo está errado. As pessoas ao meu redor estavam mudando. O homem que usava um cachecol vermelho mais cedo havia desaparecido e em seu lugar, uma mulher estava ali. E os dois homens loiros que observavam Adonin e o criticavam, agora caminhavam lado a lado. Morra! Há algumas pessoas que se envolveram em duelo. Bem, o lixo está duelando novamente, disse um espadachim ao passar. Assustador, e há um velho que se afastou do povo lutando com medo. Parece que ninguém percebeu essa mudança. Isso é o efeito de regressão. E o seu Dan olhou para a multidão sem entender, mas de repente uma voz veio de suas costas. Estive procurando por você o dia todo depois que morri. Ponto de exclamação. E o seu Dan olhou para trás com pressa. Adonin, que acabou de ser decapitado por sua espada, estava ali. Que estranho. Você não estava lá até agora, é como se você estivesse aparecendo do nada. Que diabos você é? Adonin disse e cuspiu no chão. O protagonista, Adonin, ativa a habilidade Roubo de Esgrima, SS. Roubo de Esgrima, SS, analisa e identifica a esgrima da pessoa que o mata e a torna sua. Progresso, 2,79%, Adonin sorriu violentamente e puxou a espada. Então, por que não me mostra um pouco mais de sua esgrima?